A safra de soja, uma das principais culturas agrícolas do Brasil, tem sido historicamente, por diversos fatores, como condições climáticas adversas, pragas e doenças, tem tido flutuações nos preços das commodities e variações cambiais. Com esse resultado, muitos produtores rurais têm enfrentado colheitas abaixo do esperado, o que impacta diretamente na capacidade de honrar compromissos financeiros, como pagamento de dívidas, financiamentos agrícolas e despesas operacionais. Diante desse cenário, temos observado um aumento significativo na procura por recuperação judicial entre os produtores rurais. E este é o tema do nosso 4º episódio do SafrasCast. A voz do produtor rural, o podcast do Safra News, plantando conhecimento. Voltando aqui direto do estúdio Pluri com o SafrasCast, o nosso 4º episódio, em parceria com a Rádio Bandeirantes Goiânia. E o tema de hoje é recuperação judicial. Eu recebo aqui no estúdio o advogado de agronegócio, Leandro Marmo. Leandro, seja muito bem-vindo para a nossa entrevista. Muitíssimo obrigado. É uma honra poder estar aqui presente e poder compartilhar informações jurídicas relevantes no direito do agronegócio. Isso mesmo. Quer continuar bem informado? Continua aqui com a gente e acessa também as nossas plataformas. Nosso site, Safras News. Também estamos no Instagram, no Spotify e em outras plataformas. Inclusive no YouTube, esse episódio estará completo. É só acessar. Vamos falar sobre recuperação judicial que vem batendo recorde aqui em Goiás, né? O que se deve a esse aumento, Leandro? Nica, o Instituto da Recuperação Judicial é uma ferramenta jurídica, né? Um processo que serve para aquela empresa que está passando por uma dificuldade financeira para ela se reerguer, para ela conseguir ter um fôlego e ter uma nova capacidade ali de condições de prazos, de valores, para conseguir pagar todas as suas dívidas sem que ela vá à falência. Apesar de ser um instituto que já existe há muitos anos, no agronegócio ela é mais recente. A lei é de 2021, que passou a admitir expressamente, passou a dizer que para o produtor entrar com a recuperação judicial, basta que ele comprove que já é produtor rural há pelo menos 2 anos. E aí basta que ele faça a inscrição como CNPJ e no dia seguinte ele já pode entrar com a recuperação judicial. Agora, os fatores que a gente tem que levou a esse momento foram vários, né? Fatores micro e macroeconômicos, tais como uma queda muito expressiva no valor das commodities agrícolas, um aumento muito considerável do custo das commodities, e a gente teve ainda, ao final do ano passado, o fenômeno do El Niño, que levou a uma queda de produtividade muito grande, e tudo isso fez com que o produtor que estava extremamente endividado não tivesse condições de honrar com seus compromissos. Para quem não entende muito de recuperação judicial, né? Como que a gente poderia explicar para as pessoas o que significa recuperação judicial? Quando que o produtor recorre à recuperação judicial? Primeiramente, é importante a gente dizer que é uma ferramenta excepcional, né? Não é recomendável para todos, lá no escritório mesmo, que a gente só advoga para produtores rurais endividados. 99,9% não entraram e não vão entrar com recuperação por não ser a ferramenta mais adequada, né? Então é algo que serve para 0,01%. Então, primeiro ponto, deixar claro que é algo excepcional. Segundo, nós recomendamos que seja para dívidas mais expressivas, de 15 milhões para cima. Apesar da lei permitir que o produtor tenha qualquer valor de dívida, possa entrar com a recuperação judicial, é um processo caro, que você tem despesas de advogado, custas processuais, despesas do administrador judicial. Então, geralmente, nós sugerimos que seja aqueles que têm dívida acima de 15 milhões. E, por último, nós sugerimos também quando ele tem vários credores, quando a dívida não está concentrada ali apenas em um ou alguns credores. Nós tivemos um caso semana passada de um produtor com 34 milhões de dívida, que nós recomendamos que adotasse outras linhas de defesa, que não a recuperação judicial, porque toda essa dívida estava concentrada no Banco do Brasil. Então, naturalmente, que o banco não iria aprovar o plano de recuperação judicial.
Como que funciona o plano de recuperação judicial, a ação de recuperação judicial? Basicamente, a lei exige que o produtor apresente alguns documentos para que, no primeiro momento, o juiz possa deferir o processamento dela. Quando ele defere o processamento, ele cria uma espécie de uma blindagem, uma proteção sobre todo o patrimônio do produtor por um período de 180, prorrogáveis por mais 180 dias. Então, geralmente, em torno de um ano ali, ele cria uma proteção em que nenhum credor vai poder cobrar a dívida, será suspenso todos os processos que estiverem cobrando, não vai poder ter penhora online, arresto de bens. Durante esse período, o produtor ele vai poder ter um pouco mais de fôlego, de calma, que está ali numa situação muito difícil, geralmente, e aí ele vai ter um tempo de qualidade para sentar com cada devedor, cada credor, que ele tem, e ali ele buscar uma renegociação, porque ao final daquele período vai ser marcada a Assembleia Geral de Credores, os quais eles é quem vão aprovar ou não a recuperação judicial e as condições que ela se dará. Geralmente aí é 50% mais um que irão aprovar, então ele não tem que ter uma concordância de todos os credores, mas se 50% mais um concordar, ele vai ter a aprovação. Quais são os benefícios que o produtor rural ele costuma obter com a recuperação judicial? Primeiro, essa proteção durante esse período, e nesse período de proteção, a lei... Esse período de proteção é de 3 a 4 meses? É de 180 mais 180. 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Então, pode-se dizer que seria mais ou menos 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Geralmente tem a prorrogação, porque não é suficiente, apenas os 6 primeiros. Então, geralmente é um período de 1 ano em que a dívida fica congelada e que há também a blindagem sobre esse patrimônio. Após isso, o que se consegue negociar com os credores? Geralmente, um prazo de carência de 2 anos, pode ser qualquer prazo, pode ser 1, 2, 3 ou mais, mas geralmente é em torno de 2 anos que se consegue. Consegue-se reestabelecer um novo cronograma de pagamento, então vamos supor que você tinha uma dívida vencendo em 5 anos, outra em 6, outra em 7, pode-se repactuar todas e falar, olha, todas serão pagas dentro de 10 anos agora, após o período de carência. Pactua-se ainda um desconto sobre essas dívidas, então 10, 20, 30%. No agro é normal você conseguir descontos aí na faixa de 20%, porque o produtor sempre tem muito mais patrimônio do que dívida, então não há por que esses credores darem um desconto muito expressivo. Mas a gente viu recentemente aqui em Goiânia, como no caso das Casas Goianita, que entraram em recuperação judicial, os credores aprovaram um desconto de 90% sobre o valor total da dívida para ela, porque era uma empresa que não tinha patrimônio, né? Todas as lojas delas são lojas alugadas, ou concordavam em dar um desconto tão expressivo, ou simplesmente não teriam como receber o crédito dele se aquilo ali eventualmente convolasse para uma falência. E por fim, um benefício muito importante é uma repactuação da taxa de juros dessas dívidas. Então, às vezes, o produtor tinha dívida ali com custo de 15%, 20%, 25% ao ano, pode ser repactuado com todos os credores, que a partir de agora será de 1% ao mês, de 12% ao ano, sobre todas as dívidas indistintamente. E esse recurso é só para quem planta milho, soja, algodão ou é para qualquer produto? Qualquer produto. É uma ferramenta que é para quem é empresário, para as empresas, né? Tanto é que para o produtor poder fazer, ele tem que fazer o registro na junta comercial para entrar. Então, aquele produtor de qualquer atividade, ele tem direito de buscar a recuperação judicial como uma ferramenta, né? Para poder se reestruturar. E qualquer perda, porque a gente está vendo muita perda de safra, mas muito ligado às questões, às condições climáticas, né, adversas. Pode estar sem esse contexto de condição climática? Nica, não é qualquer perca, porque perdas no agronegócio fazem parte, né? Então, você tem uma perda de produtividade, como o El Niño causou agora, você ter prejuízos porque o valor da commodity reduziu, isso é natural. Você tem que demonstrar que o nível de endividamento que você chegou é muito grande, vamos dizer assim, que é insustentável, e com a sua capacidade de pagamento e a situação como está, se continuar do jeito que está, você pode correr para falência, você pode caminhar para falência, porque você precisaria, vamos supor, ganhar 15 milhões por ano para pagar suas contas e ter ganhando só 5, claramente a conta não vai fechar. Então, você tem que demonstrar que tem vamos dizer, um nível muito crítico de dificuldade financeira, num primeiro momento, mas ao mesmo tempo você tem que demonstrar também que você tem um patrimônio e você tem uma capacidade de pagamento que, olha, se me conceder esse prazo, se me conceder esse desconto e esse parcelamento,
de acordo com as minhas condições, que é o plano de viabilidade econômica, que deve ser apresentado ali desde o início, né? Falou, excelência, eu vou ter condições de me reerguer. E esses pedidos de recuperação judiciais, que eles, a gente está percebendo, né, que está aumentando muito no campo, entre os produtores. A que se deve esse aumento? Está ligado totalmente às condições climáticas? Vocês analisam isso? Tem uma relação? Acho que as condições climáticas talvez seja ali meio que uma gota d'água, né? Mas não é o principal nem o único elemento. E o principal que a gente tem de uma percepção de aumento é porque é algo novo, é uma ferramenta, como eu disse, de 2021 para o agro. Então, é algo que não vinha sendo utilizado até então, não era cultural do produtor que tivesse dificuldade financeira de recorrer a esse tipo de ferramenta para se reestruturar. O que ele fazia geralmente era vender o seu patrimônio para poder quitar suas dívidas e muitas vezes isso levava até um êxodo rural, porque ele tinha que sair da atividade em decorrência disso. Então, o primeiro fator que eu vejo para esse aumento é realmente por uma questão de informação, né, de algo novo que se tomou conhecimento e que está se passando a utilizar. O segundo fator que eu vejo é que desde a pandemia, o efeito pós-pandemia que a gente teve, houve um aumento aí de 300%, 400% no endividamento do setor. O produtor rural, como todo bom empreendedor, vendo ali no momento pós-pandemia, 2020 para 2021, que estava tendo um aumento muito expressivo no valor das commodities agrícolas, falou, eu preciso aumentar minha produção. O mercado, a expectativa no curto prazo está muito favorável e para aumentar essa produtividade, ele teve que tomar muito empréstimo, comprar mais áreas, ou arrendar outras áreas, fazer muito investimento na correção de solo, aquisição de novos maquinários agrícolas, mas são compromissos que ele assumiu não por 1 ano, mas por 5, 10 anos ou mais. E agora que o cenário mudou, em que o valor dessas commodities caiu, o custo se manteve considerável e a margem de lucro se tornou inferior ou quase inexistente em algumas circunstâncias, em algumas atividades, ele se viu absolutamente incapacitado, né, uma boa parte desses produtores, de conseguir honrar com seus compromissos. E, Leandro, esse processo para você requerer a recuperação judicial, o produtor ele precisa atender alguns requisitos? Porque simplesmente ele não pode pedir recuperação. Você falou que tem que ter uma assembleia, né, entre os devedores, né? A lei estabelece de início uma série de documentos que ele tem que apresentar de regularidade. Por exemplo, na perspectiva fiscal, ele tem que estar regular. Se ele tiver com algum tipo de problema fiscal que o torne irregular nessa perspectiva, ele não pode ter esse plano deferido. Ele tem que trazer uma série de documentações, os balanços financeiros dos últimos 3 anos. Ele tem que demonstrar tudo que entrou, tudo que saiu, como que está a situação dele, né? E tem esse plano de viabilidade econômica que ele é extremamente importante, né? Que é para demonstrar a todos que, de fato, ele vai ter condições de se reestruturar caso seja deferido esse processamento. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre a recuperação judicial que cresceu entre os produtores no campo. Plantando conhecimento. A JBS está programada para retornar às operações de sua unidade de carne bovina em Diamantino na próxima segunda-feira, dia 20. Ao mesmo tempo, está preparando a fábrica mato-grossense da Friboi para se tornar a maior em capacidade de abates da América Latina, processando 3.600 cabeças por dia. Inicialmente, serão investidos 300 milhões no local, como parte de um investimento total de 800 milhões, projetado pela JBS para ampliar a capacidade e implementar tecnologias de ponta na fabricação de produtos de maior valor agregado. A planta de Diamantino, pertencente à maior produtora de carnes no mundo, havia sido paralisada em junho devido a um incêndio que afetou parte das instalações, as quais originalmente podiam processar 1.500 cabeças por dia. Plantando conhecimento. Voltamos aqui direto do Estúdio Pluri com o 4º episódio do Safras Cast. E hoje a gente comenta e está falando sobre a recuperação judicial no campo, que aumentou quase 500% de 2022 para 2023. A gente está conversando com o Leandro Marmo, advogado do agronegócio. Ele está explicando para a gente como que funciona essa recuperação judicial na prática. Leandro, nós temos a legislação e a jurisprudência, né, em relação à recuperação. Como a legislação brasileira
ela aborda a recuperação judicial no contexto do agronegócio. Certo. É uma perspectiva muito interessante essa distinção entre o que é a lei e o que é a jurisprudência, ou seja, o que os juízes decidem, porque às vezes a lei diz algo e os juízes decidem de forma contrária à lei. E é algo até que tem incomodado alguns credores que sentem uma certa insegurança jurídica, como as grandes multinacionais do agro, diz respeito a uma, vamos dizer assim, essa dinâmica de contraposição, o que a lei diz e o que o juiz decide. A gente tem um tipo de contrato muito importante hoje na atividade rural que se chama cédula de produto rural, através da qual o produtor, quando ele vai plantar, ele chega numa empresa como a Cargill, por exemplo, e a empresa fala, olha, eu vou te dar o adubo, a semente, o que você precisa para plantar. E nós vamos, através de uma cédula de produto rural, nós vamos combinar que você vai me devolver os grãos necessários para cumprir com essa obrigação quando houver a colheita. A lei diz expressamente que essa cédula de produto rural, que tem a obrigação de entregar os produtos físicos, os grãos ali da produção como parte do pagamento, que ela não pode ser inserida dentro do plano de recuperação judicial. Ou seja, ainda que o produtor entre com a EJ, ele vai ter que cumprir regularmente com esse tipo de obrigação. Só que, por outro lado, a jurisprudência, o que os juízes decidem, se for demonstrado pelo produtor rural que aquela obrigação de entregar aqueles grãos, se ele cumprir, ele vai ficar sem dinheiro no caixa, ele não vai ter viabilidade de tocar a operação dele, excepcionalmente, o juiz pode decidir de incluir, sim, aquela dívida que ele tem, aqueles grãos, dentro do plano de recuperação judicial. Então, hoje, eu acho que o que mais tem incomodado as grandes empresas são esses tipos de decisões judiciais, porque de fato gera um nível de preocupação e insegurança muito grande, porque a lei diz algo, mas o juiz decide contrariamente à lei. Isso tem acontecido? Sim, tem acontecido bastante. E como que agem as partes, né? Isso é algum aspecto específico da lei? Olha, o que acontece? Aquela lei, ela diz expressamente que não é possível, né? Que não é possível incluir dentro do plano. Mas o que a gente vê na prática é a maioria dos produtores tentando demonstrar a essencialidade desses grãos para que ele possa ficar com esses grãos, vender e ficar com esse dinheiro dentro do caixa, para ter a viabilidade do prosseguimento do negócio, porque esse produtor, quando ele entra com a EJ, ele não vai conseguir acessar crédito mais em bancos, em outras empresas, ninguém vai conceder crédito para ele mais. Até tem alguns fundos específicos que trabalham, mas é algo muito difícil dele conseguir acessar ou muito caro, então ele tem que conseguir, vamos dizer assim, reter o máximo possível de dinheiro dentro do caixa do negócio para que ele consiga viabilizar, para ele mesmo conseguir se financiar a sua produção. E isso, de fato, incomoda muito os credores, porque na medida que esse crédito é incluído dentro da recuperação, ao invés dele receber imediatamente, ele vai levar ali talvez alguns anos para conseguir ter o recebimento total daqueles valores. Todas as instituições financeiras, elas estão aptas a fazer essa recuperação judicial, atender a recuperação judicial junto com os produtores? Sim, de um modo geral, todas as dívidas que os produtores têm com instituições financeiras são dívidas que são submetidas, de acordo com a lei, são sujeitas ao plano de recuperação judicial. Inclusive, as maiores instituições financeiras, como o Banco do Brasil, que é o maior operador do crédito rural, eles já têm até um departamento próprio para lidar com essas negociações de dívidas decorrentes de recuperação judicial. Já é um setor especializado que já tem condições administrativas ali pré-estabelecidas de como conduzir esse tipo de situação, porque é algo que já é previsível, enfim, que eles já sabem como lidar. E há casos recentes ou jurisprudência relevante relacionada à recuperação judicial? Casos no agronegócio? Sim. Eu acho que o mais relevante que a gente tem é justamente esse entendimento que a gente acabou de mencionar. São esses julgados que têm admitido incluir dentro da recuperação judicial esses grãos, né, essa produção agropecuária que estava ali já prometida a entrega, e a inclusão disso dentro da recuperação judicial é um dos pontos mais relevantes que a gente tem. Fica, para quem não entende muito essa questão da recuperação judicial, que tipo de exemplo que você daria para a pessoa poder entender como que funciona esse processo? Certo. Vamos imaginar que você, produtor rural, esteja endividado. Vamos imaginar que o ideal é que seja aí mais de 15 milhões para cima de dívida e que você não esteja tendo condições nenhuma
de pagar. Imagine que você precisaria de 5 milhões por ano e está tendo apenas 1 milhão, 2 milhões, ou seja, a conta em absoluto não está fechando. E aliado a isso, vamos considerar que as garantias que você tenha dado sejam garantias muito agressivas, que se você não pagar aquelas dívidas, você corre o risco, por exemplo, de uma busca e apreensão de um maquinário, ou às vezes houve uma alienação fiduciária de algum imóvel e você corre o risco de que seu credor possa fazer um leilão extrajudicial desse bem sem sequer passar pelo judiciário. Se você estiver numa circunstância como essa, pode ser que a recuperação judicial seja a ferramenta adequada, porque somente ela, através dela, é que vai ter um juiz que vai determinar a impossibilidade, por exemplo, de uma busca e apreensão do maquinário agrícola ou de uma impossibilidade de realizar um leilão extrajudicial de um imóvel que esteja nessa garantia. E aí a recuperação judicial poderá ser a melhor alternativa para esse produtor. Agora, se esse mesmo produtor, por mais que esteja altamente endividado, dívidas acima de 15 milhões de reais, não esteja conseguindo pagar, se essas dívidas não tiverem garantias tão preocupantes na perspectiva jurídica, for apenas penhor de grãos, hipoteca sobre alguns bens, se esse produtor rural que está endividado, ele procurar um escritório especializado, ele pode conseguir que esse escritório defenda ele e deixe essas dívidas vencerem. Os credores vão cobrá-las judicialmente, esse escritório especializado pode defendê-lo ali por 3, 5 anos ou mais, e ao término desse período que ele vai focar na produção para se tornar mais eficiente, fazer um caixa, a qualquer momento que se tornar necessário, que as coisas forem apertando ali um pouco mais de um lado ou de outro, ele pode e deve ir repactuando, renegociando e pagando um a um desses credores. E, através disso, ele também conseguir liquidar toda a sua dívida, mas sem a necessidade da recuperação judicial, né? Tanto um caminho quanto o outro, a ideia é que se consiga pagar as dívidas rurais com a produção e não com os próprios bens, né? Que muitas vezes pode levar aí ao êxodo rural, em que o produtor acaba vendendo toda a sua propriedade para liquidar as dívidas e aí não consegue sobrar dinheiro para comprar mais outra e nem continuar produzindo e ele sai totalmente da atividade, né? Então, isso que se procura evitar sempre. É isso que eu ia te perguntar. Ele pode penhorar os bens, então, para pagar essa dívida? Sim, sim. E para quem não entende o que é penhorar, é basicamente o credor chegar para o juiz no processo e apontar, falar, olha, tá vendo essa fazenda? Eu quero que a gente penhore ela, ou seja, que a gente meio que apreende ela dentro do processo, que seja feita a avaliação. Entrega ela como garantia. Isso, e a gente faz uma avaliação dela, e aí eu quero que o judiciário, o juiz, faça uma venda dela forçada para, através dessa venda, receber o dinheiro da venda e entregar para os credores como pagamento das dívidas. Entendi. No próximo bloco a gente continua falando sobre recuperação judicial no campo. Já, já. Plantando conhecimento. A JBS está programada para retornar às operações de sua unidade de carne bovina em Diamantino na próxima segunda-feira, dia 20. Ao mesmo tempo, está preparando a fábrica mato-grossense da Friboi para se tornar a maior em capacidade de abates da América Latina, processando 3.600 cabeças por dia. Inicialmente, serão investidos 300 milhões no local, como parte de um investimento total de 800 milhões, projetado pela JBS para ampliar a capacidade e implementar tecnologias de ponta na fabricação de produtos de maior valor agregado. A planta de Diamantino, pertencente à maior produtora de carnes no mundo, havia sido paralisada em junho devido a um incêndio que afetou parte das instalações, as quais originalmente podiam processar 1.500 cabeças por dia. Plantando conhecimento. Voltamos e continuamos aqui conversando sobre o que está acontecendo no campo, no agronegócio, o aumento de pedidos de recuperação judicial entre os produtores, que aqui em Goiás bateu o recorde. Leandro, acontece também, está acontecendo esse mesmo cenário aí no Brasil afora? Sim, sim. O recorde é não só em Goiás, mas em todo o Brasil. E o principal estado que tem liderado em quantidade, em números absolutos, é o estado do Mato Grosso. Não à toa que é o estado mais relevante na produção agrícola nacional. Então, proporcionalmente, né, ele tem puxado a fila aí como o estado com o maior número de recuperações judiciais no agronegócio. Isso preocupa?
Você que é do agronegócio, né, que tem aí contratos com produtores, isso tem preocupado o setor? O setor tem ficado muito alerta com tudo que tem acontecido. É algo que é meio que fruto de um ciclo econômico. A gente está vivenciando um ciclo econômico muito ruim no agronegócio agora, um período em que o preço das commodities caiu bastante, a margem de lucro está muito apertada, os produtores estão extremamente endividados e sem condições de honrarem seus compromissos. Eu acho que pior do que o número especificamente de recuperação judicial é algo que não tem sido analisado, que é a inadimplência, como modo geral, porque daqueles que entram com recuperação judicial é apenas um pequeno percentual de quem já está sem conseguir pagar. Para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil hoje mais de 5 milhões de produtores rurais e, de acordo com dados do Serasa, do ano de 2023, você já tinha aí mais de 1/3 desses produtores negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Então, a gente está falando aí de mais de 1,5 milhão de produtores rurais que já estavam sem conseguir pagar as suas contas em dia. Então, desse total aí, nós tivemos no ano passado 0,00001 mais ou menos aí 150 recuperações judiciais que foram protocoladas no agro, que proporcionalmente é muito pouco, né? Então, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje no agro não é nem em si a quantidade de recuperações judiciais, mas a quantidade de produtores que estão inadimplentes, que não estão conseguindo honrar com suas obrigações, independentemente se vão entrar ou não com recuperação judicial. É um volume realmente muito expressivo e que gera uma crise naturalmente dentro do setor, porque acaba havendo um encarecimento do crédito, né? E havendo uma insegurança jurídica também para aqueles que fomentam a atividade, que acabam emprestando dinheiro ali para os produtores rurais. Sobre essa insegurança jurídica, né? A gente tem recentemente houveram decisões judiciais reconhecendo, né, a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais em Goiás. Sim. Então, como isso impacta no cenário de recuperação judicial? Essa questão da impenhorabilidade, raramente a gente vai encontrar ela na questão da pequena na recuperação judicial, porque aí a gente está falando de um segmento de produtores muito pequenos, né? E o que é a impenhorabilidade? É um instituto jurídico que ele visa blindar e proteger. Vamos dizer que a RJ seria algo mais adequado para médio e grande produtor. E esse Instituto da Impenhorabilidade, apesar de não ser parecido com a RJ, mas ele tem um efeito similar, que é de blindar a propriedade rural. A Constituição Federal, ela fala que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, ela não pode ser penhorada, apreendida para pagar as dívidas daquele pequeno produtor. A lei estabelece o tamanho, que é até 4 módulos fiscais, é algo que oscila de município para município. Basta ao produtor digitar no Google módulo fiscal INCRA, e aí vai aparecer um site do INCRA que tem lá o estado, o município, você preenche, e aí você vê o que é o módulo, multiplica por 4. Então, aqui em Goiás você tem municípios aí de 10 hectares o módulo, ou seja, até 40 hectares é considerado pequeno, como você tem municípios aí que até 80 hectares é considerado um módulo fiscal, ou seja, até 320 hectares, que é um tamanho bem extenso, ainda assim é considerado pequena propriedade rural. Se ele comprova que ali ele produz, retira a subsistência dele e da sua família, o juiz vai dizer, olha, essa terra está protegida, ela é impenhorável, ainda que ele tenha dado ela em garantia da dívida. Ou seja, às vezes ele chegou lá no banco e falou, eu quero dar ela em hipoteca para retirar esse dinheiro, vou dar ela em hipoteca em garantia da dívida, mas se eventualmente ele não consegue cumprir e vem essa cobrança judicial posteriormente, ele pode invocar essa proteção, que o juiz dará, o Poder Judiciário dará essa proteção sobre o imóvel dele. Tá, mas e o credor? Que garantia ele tem? Então, o produtor deve... E esse que precisa ele fica também... sem, Nick, infelizmente. Ele fica sem, né? Ele fica sem essa garantia. Ele pode utilizar de outras garantias, por exemplo, ele pode ter a figura do aval, que é quando é uma terceira pessoa que juntamente com o seu patrimônio, que concorda em responder por aquelas dívidas do produtor. Ele pode dar em garantia também a produção agrícola dele, né? Então, os grãos ou semoventes, o gado, eventualmente, que ele for produzir, pode ser algo que fique em garantia também do pagamento. Nesse caso, a gente está falando de pequenos produtores, né? Como você disse, vocês recomendam apenas quem está devendo acima de 15 milhões, né? Fazer a recuperação judicial.
E quem está nesse meio termo aí, que teve perdas de safras, né? Safra da soja, que é um exemplo bem claro, né? Que a FAEG, inclusive, né, esteve aqui com a gente e falou sobre essa perda de alguns, se eu não me engano, 33%. Sim. Então, e esse produtor que está aí nesse meio de campo? A primeira alternativa que ele tem é realmente ele buscar uma renegociação com seus credores, né? Algo de forma extrajudicial, amigável, administrativo ali. Mas, infelizmente, a gente sabe que às vezes não resolve. Até porque a gente tem empresas muito fortes, instituições financeiras muito fortes do outro lado da mesa e que vão querer receber qualquer custo que eles têm para receber, ainda que sabendo que o produtor não tem condições de pagar. Então, aí que elas vão com tudo para cima do patrimônio dele. Aí, o que a gente recomenda nesse tipo de situação é que o produtor procure um advogado especializado antes dele assinar qualquer acordo com essas empresas, concordando com qualquer confissão de dívida ou renegociação, porque senão ele pode se comprometer ou agravar ainda mais a situação. E esse advogado poderá esclarecer para ele os direitos que ele tem, que se eventualmente houver uma cobrança judicial dessas dívidas, quais são os riscos que ele vai ter no patrimônio, quanto tempo que é possível defender, se há eventualmente cobrança de juros acima do limite legal, e aí muitas vezes pode ser feita uma revisional das dívidas para poder haver uma redução ao limite legal, né? Então, o ideal é que ele procure um advogado especializado para que ajude ele a entender quais são os direitos que ele tem, os riscos que efetivamente ele está correndo, para que ele tome decisões mais acertadas sobre como que ele vai ter que conduzir para resolver aquela situação, caso ele não consiga fazer um acordo com seus credores. Você disse que é de 2021, né? A questão da recuperação judicial. É recente. Seu modo de ver, os produtores, os agricultores estão sabendo lidar? Na verdade, Nica, a visão que eu tenho, apesar das pessoas considerarem que a gente está tendo um volume muito alto, eu te digo que a cada 100 produtores rurais que poderiam e deveriam utilizar a recuperação judicial como uma ferramenta de reestruturação, nem 1% chegam a usar, porque os produtores ainda falta muita informação e há muito estigma em cima disso. Há um estigma por conta de alguns empresários, algumas pessoas que usaram de má fé dessa ferramenta, usaram para entrar com ela e cometeram fraudes, crimes para desviar o patrimônio e depois não pagar seus credores. Hoje, infelizmente, muitos produtores rurais, eles nem procuram saber mais sobre a recuperação judicial ou não querem entrar, porque tem a visão assim, vão me taxar de malandro, vão considerar que eu sou caloteiro, que eu estou fazendo isso para não honrar com meus compromissos, e o produtor rural é um cara que tem brio, a regra é aquele cara que ele tem honra, ele tem caráter, e ele entende que se ele entra com a recuperação judicial, ele estaria violando esses valores, né? Até semana passada teve um produtor que esteve no nosso escritório, eu falei, você já procurou ler algo sobre a RJ? Você acha que pode fazer sentido para você? Eu falei, doutor, de jeito nenhum, porque eu quero pagar minhas contas. Eu falei, poxa, deixa eu te explicar, você não... Pelo que você me explicou, você não vai ter dinheiro para pagar suas contas. E se você quer pagar, a recuperação judicial é para quem quer pagar, né? Se você achar que você vai entrar com a recuperação judicial e não vai pagar suas dívidas, você está enganado, você vai à falência. Se você não pagar, vai arrecadar todos os seus bens, você vai perder o controle sobre isso e ele vai ser destinado aos seus credores para liquidar suas obrigações. Aí ele ficou até meio assustado, assim, falou, não, então quero entender melhor se é ou não é viável. E acabou que esse cliente especificamente, apesar de ter ali 20 milhões de dívida, né, mais de 15 milhões de reais, e ter vários credores, não se mostrou como a ferramenta mais adequada, não se mostrou necessário a ele a recuperação judicial. Há outros caminhos aí da gente defendendo dentro das ações e revisionando os contratos que serão mais adequados a reestruturação financeira dele do que a ferramenta excepcional da recuperação judicial. Interessante isso, né? Porque você disse que vocês orientam, né, de 15 milhões para cima, e apesar de um montante muito alto, que a gente imagina 15 milhões é muito dinheiro, né? E para o produtor já tem até... como se diz? Eles têm... É normal para eles, né? Sim, hoje no campo, Nica, qualquer produtor pequeno, ele tem dívida de 500 mil, de 1 milhão, de alguns milhões de reais. E até eu gostaria de ressaltar como um dos fatores muito relevantes que a gente levou ao quadro que a gente está vivendo hoje. Porque o produtor rural, para ele pegar empréstimos, é muito fácil.
ele tendo ali a terra, que geralmente vale bastante, as terras, qualquer terrinha pequena hoje tem um valor muito expressivo, e ele demonstrando qualquer capacidade de pagamento, o banco vai liberando muito fácil o dinheiro. Então, isso gera um problema. Então, eu entendo que depois que a gente vai passar esse ciclo de dificuldade agora, o mercado vai ter que se readequar, vai ter que mudar algumas práticas, entre elas, não ser tão liberal na liberação, tão fácil na concessão de créditos expressivos, porque você coloca em mão de pessoas que às vezes não têm tanta gestão, que não seja tão eficiente na produção, a administração de um valor muito alto e que é muito fácil dele acabar não conseguindo pagar, e aí a gente chegar nesse cenário que a gente está hoje aí, com uma quantidade tão grande de produtores que tomaram crédito para aumentar a sua produção, se endividaram e não estão conseguindo pagar de forma alguma. Essa é a tua visão para a perspectiva do futuro? Que você falou da falta de informação, né? Sim. E existe essa perspectiva de aumento Sim. Dos produtores em buscar informações e querer a recuperação judicial? Sim. E existe qual que é essa relação de você penhorar o seu... Assim, Sim. né, pra gente ter uma ideia, eu tenho uma casa, né, eu tenho uma fazenda, tô devendo, o meu credor pode ir lá pegar minha fazenda? Você disse que pode pegar o maquinário, né? Eles podem penhorar o maquinário, mas o credor pode ir judicialmente? Vamos lá, Nica. Primeiro, no curto prazo, vamos considerar que esse ano, 2024, 2025, a gente deve ter sim um aumento ainda maior, sem dúvida alguma, que 2024 nós teremos um valor muito superior a 2023. Por conta da situação ter se agravado mais, o El Niño ter sido essa gota d'água nessa dinâmica de infortúnios do agro, e pela questão da informação, né, de estarem tomando conhecimento e de não terem outras saídas para lidarem com esse contexto. A questão tanto da terra quanto do maquinário, você vai ter uma série de variáveis aí se o credor vai poder ficar ou não com eles como pagamento, né? Então, o maquinário, sempre quando ele é financiado, ele fica em própria garantia daquela dívida. Se não paga, pode ir lá com a busca e apreensão e pegar de volta essa máquina para poder liquidar essa obrigação. Agora, se está com a recuperação judicial, pode ser que tenha essa proteção para impedir essa busca. No imóvel, a mesma coisa, ainda que tenha sido dado em garantia, se o juiz entender que aquele imóvel rural ele é essencial para a atividade, ele pode dar um manto protetor sobre aquilo e falar, olha, está proibido os credores colocarem a mão nessa fazenda enquanto a gente estiver operacionalizando esse plano de recuperação judicial aqui. Porque se fosse permitido que alguém chegasse lá, penhorasse, levasse a leilão, iria impedir a recuperação da atividade. Se ali é onde que o produtor retira o faturamento, o sustento para poder pagar as contas, se permitisse que fosse tomado dele, simplesmente ele ia perder ali a fonte de riqueza dele, da qual ele poderia tirar os recursos financeiros necessários para pagar todos os seus credores. Então, na sua visão, vai aumentar essa questão da recuperação judicial? Infelizmente, a gente vai ter um período... Fatores. Sim, a gente vai aumentar. Vai aumentar durante esse ano, ainda vai aumentar bastante. E qual que é a sua orientação para os produtores? O produtor que está endividado, geralmente ele está desesperado, ele está vivendo uma situação como eu vi hoje pela manhã de um produtor no escritório que chegava a pensar em suicidar. Ele está faltando às vezes muita clareza para ele, para pensar. Ele deve procurar informação de qualidade, possivelmente através de advogados especializados no direito do agronegócio, principalmente na parte de dívida, e expor, olha, a situação que eu estou vivenciando é essa. Quais são os caminhos que eu posso seguir? Porque às vezes na cabeça dele, ele vê um caminho único. Vender a fazenda e pagar as contas. O que é muito difícil agora, o mercado está muito ruim para vender. E por ele ver só esse caminho, ele desespera por ver justamente que é meio algo inviável. Às vezes ele já está até tentando vender a fazenda e não consegue. Então, na hora que ele conversa com um profissional da área, o profissional vai chegar para ele e falar, olha, você não tem só o caminho 1, você tem o caminho 2, 3, 4, 5... E esse profissional não vai dizer para ele qual que é o melhor caminho. Ele vai dizer quais são os pós e contras que ele vai ter em cada caminho. Mas uma vez ele tendo essas informações, ele pode tomar decisões mais acertadas, porque às vezes ele corre o risco muito grande de tomar uma decisão equivocada por falta de informação. Então, na medida que ele fica informado dos direitos que ele tem, e aí ele tem mais clareza dos riscos, que ele acha que ele pode perder às vezes a fazenda semana que vem, e não é bem assim. E aí, no desespero, ele toma decisões ruins que vai prejudicar ainda mais ele. Então, se ele procura um advogado especializado e ali ele
recebe as informações adequadas, com certeza ele vai ter condições de decidir pelo melhor caminho, seja a recuperação judicial ou qualquer outra que seja apresentado para ele. Hoje vocês têm ideia de quantos produtores assim, no país têm buscado a recuperação judicial, Leandro? Olha, os números não estão muito claros, né? Mas apesar de se alardear, nossa, houve um aumento de 22 para 23 de 500% com relação ao ano anterior, e agora a gente ainda vai ter um aumento muito superior. Eu vi um número do Serasa que de janeiro até hoje já teria em torno de 28 bi de recuperações judiciais no agronegócio já deferidas, né? E a gente fala, poxa, mas é um número muito alto. Mas quando você olha só para uma única empresa como a Americanas, ela sozinha, a recuperação judicial dela foi de quase 40 bi. Ou seja, então a gente tem de um outro lado uma única empresa que não é do agronegócio, mas que sozinha já entrou em recuperação com um valor muito mais expressivo do que tudo isso, né? Então a gente não tem os números ainda muito claros, mas com certeza eu acredito que a gente deva ter, comparado com o ano anterior de 2023, a gente deve ter um aumento aí de pelo menos mais uns 200% ou 300% comparado ao ano anterior. Essa questão, ela afeta na produtividade, na produção do agro? Olha, o mercado ele vai se reajustando muito, mas porque se um quebra, geralmente vem um mais forte e já ocupa aquele lugar. Dificilmente você tem alguma área que ela vai ficar sem produção, né? E por mais que você tenha alguns pequenos, médios quebrando, que saem da atividade, você tem simultaneamente, ao mesmo tempo, um grande e forte que está ampliando a sua produção ou está ficando mais eficiente, e então, ao fim e ao cabo, você acaba tendo um equilíbrio, né? Então, eu não vejo uma queda de produtividade, não. Às vezes a gente pode ter um menor aumento, uma desaceleração no crescimento, mas, com certeza, a gente vai manter um nível de produtividade adequado. Leandro, quero agradecer a sua presença aqui no nosso 4º episódio do Safras Cast, falando sobre a recuperação judicial, um assunto que pouca gente, né, entende, mas que o produtor ali, ele busca informação, né, e a gente queria agradecer muito por você ter participado do nosso programa. Muitíssimo obrigado, Nica. Para mim é uma honra participar e eu sinto uma alegria muito grande de poder compartilhar informação com os produtores rurais, informação jurídica de qualidade, porque apesar de hoje na internet a gente ter um volume muito grande de informações, claramente a gente nota que a dificuldade é das vezes as pessoas se encontrarem com aquelas informações que elas necessitam, né? Com as informações que sejam de fato relevantes para auxiliarem ela no dia a dia, e eu acredito que hoje aqui a gente conseguiu cumprir esse propósito de levar informação relevante que possa ajudar efetivamente na vida das pessoas. Muito obrigada, boa tarde. É isso, gente. O nosso bate-papo aqui com o advogado do agronegócio, Leandro Marmon, falando sobre recuperação judicial no agronegócio. Eu te convido a ver todo esse episódio. Vai estar disponível no YouTube, também nas nossas plataformas, no Instagram, no Spotify e no nosso site, Safras News. Quer informação de qualidade? Acesse as nossas plataformas. Quero agradecer aqui, nós gravamos direto do Estúdio Pluri, nosso parceiro, e também a Rádio Bandeirantes Goiânia. Até a próxima. Tchau. A voz do produtor rural, o podcast do Safra News, plantando conhecimento.